São Lucas não conheceu Jesus. São Lucas era um médico grego. E tudo que ele escreveu sobre Jesus, ele escutou de alguém. No capítulo 21 de Lucas, vem uma passagem muito interessante. No versículo 5 a 11, Jesus estava passeando no templo. Jesus gostava de passear. Jesus gostava de andar, conhecer as pessoas. Aquela avidez de um Deus querer conhecer aquilo que ele criou. Então, Jesus passeando no templo, aquelas pessoas que rodeavam Jesus, falou com ele assim: olha, mestre, que coisa bonita. Olha que pedras formosas. Olha que construção bem feita. Eles esperavam de Jesus alguma coisa a respeito daquilo ali, mas que fosse agradar o coração humano. Era isso que eles estavam esperando. Eles queriam ouvir do mestre algo que fosse agradar toda aquela construção bonita que ele estava nela. Mas Jesus foi claro com eles. Vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quer dizer, o que Jesus quis dizer, ele não queria, naquele momento, profetizar a destruição do templo, não. Para isso, para um Deus, isso não é nada. Essa igreja bonita aqui, basta um terremoto para derrubar tudo. Basta o estado de um dedo de Deus para que tudo venha abaixo. Não é isso. Deus não quer isso, não. Isso está entregue à própria natureza. Deus quis dizer o seguinte: tudo aquilo que você constrói no seu coração, tudo aquilo que você acha que é belo, a minha palavra é muito maior do que a sua. O que Jesus quis dizer naquele momento, tudo que aquilo que a gente constrói, de que a gente acha que é aquela teologia perfeita, tudo que a gente acha que aquilo que nós estamos ensinando é aquela perfeição de Deus, Deus fala assim: não, isso que você está ensinando, algum dia não vai valer nada, mas as minhas palavras, aquilo que eu reflito na cabeça de vocês, aquilo que a minha presença está aqui nesse mundo, isso vai ficar. Esses templos maravilhosos, essas coisas bonitas, tudo acaba. Jesus, naquele momento, ele não queria profetizar a destruição do templo, ele queria profetizar o nosso orgulho, ele queria profetizar aquela nossa ambição de querer conhecer Deus, e a gente não conhece Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. Por que a gente sabe disso? Porque logo depois Jesus fala assim: quando vocês presenciarem coisas difíceis no mundo, olha que Jesus falou isso há 2000 anos atrás, hein? O tempo está próximo. Olha, se nós fôssemos girar pela nossa teologia, pela nossa sabedoria, pelo nosso tempo, 2000 anos se passaram e Jesus falou assim: o tempo está próximo. Então, isso ele quis dizer que para ele não existe tempo. Para ele, aquilo que vai acontecer 2000 anos depois é como se tivesse toda na mente de Deus, né, se promovendo para que exista agora. E Jesus falou assim: o tempo está próximo. Quando vocês virem coisas incríveis acontecer, quando vocês virem irmãos brigando contra irmãos, quando vocês virem nação contra nação, quando vocês virem muitas pessoas falarem que sou eu,
Não é essas bobagens que a gente vê por aí falando que pessoas falando que é Jesus Cristo não é isso não. Porque a gente diminui demais a grandeza de Deus quando a gente começa a pensar assim. O que Jesus quis dizer é o seguinte: quando vocês começarem a ver coisas bonitas, palavras bonitas, doutrinas bonitas, como se eu tivesse promovido aquilo, vocês vão ver que não sou eu. Porque a minha doutrina é muito maior do que os templos que vocês constroem. A minha palavra é muito maior do que as palavras que vocês constroem. A minha presença é muito maior do que a presença de vocês todos no mundo inteiro. É isso que Jesus quis dizer naquele momento. Vida humana, ou qualquer outra vida, ela hoje está boa, amanhã pode estar ruim. Mas Jesus quis falar assim: vocês vão ver coisas maravilhosas, vocês vão ver descobertas maravilhosas, vocês vão chegar à Lua, vocês vão chegar a Marte, vocês vão descobrir que a casa do Pai tem muitas moradas. Esse é o tempo que vocês vão chegar perto de mim. Esse é o momento que vocês vão entender as minhas palavras. Isso ele disse há 2000 anos atrás. Quer dizer, a palavra de Deus é sempre atual. Em qualquer momento, em qualquer facção da vida da gente, a gente promove, a gente vê acontecer aquilo que Jesus falou ontem. Então, nós estamos praticamente no final do ano. A gente vê tanta profecia boba. A gente vê, é como se o homem tivesse a particularidade de adivinhar o futuro que pertence a Deus. A gente vê coisas assim, as pessoas querendo falar como se fosse Deus. Cientistas hoje falando como se fosse Deus. A gente vê esse final de ano pipocando coisas que não tem nada a ver. E essas palavras de Lucas, que saiu da boca do Cristo, às vezes elas passam despercebidas. Fica todo mundo achando que Jesus vai descer do céu, no meio das nuvens e cumprimentando todo mundo. Jesus cumprimenta a gente todos os dias da nossa vida. Até no momento que a gente acorda, até no momento que vai deitar. Então muitos de vocês vão ver falar em pessoas que dizem sou eu. Quer dizer, essa ciência absurda, essa ciência composta de coisas de que provém de uma soberba humana. É difícil a gente ajoelhar diante da sabedoria de Deus, é muito difícil isso. A gente está sempre achando que a nossa sabedoria está acima de tudo. É isso que Jesus quis dizer. Olha, vocês estão vendo essas pedras bonitas, amanhã não vai ter nada. Ele quis dizer o seguinte: escuta o que eu estou falando, porque as minhas palavras não caem. Caem os tempos de vocês, cai a sabedoria de vocês, cai essas pseudas ciências que vocês inventam, mas a minha sabedoria vai ficar para sempre. Então Lucas captou aquele momento que sempre no Evangelho Jesus nos dá uma aula de psicologia, nos dá uma aula de sabedoria, nos dá uma aula de humildade. Você já pensou Deus nos dando uma aula de humildade? É meio complicado, mas é a verdade. Nossa Senhora Maria Santíssima, ela plenamente humana e perfeita, ela tinha todo aquele cérebro funcionando e nós temos um terço só. Então, Deus escolheu uma mulher que funcionasse todo o cérebro e nós funcionamos com um terço. Então por aí você vê, aquela mulher criou aquele menino que nasceu num presépio e morreu numa cruz. Olha que coisa bonita. Eu deixo para vocês esse recado de hoje. Confiem em Deus, confiem na palavra de Deus. Procure encontrar Deus, que vocês vão estar sempre atualizados. Seja 2000 anos atrás, seja agora, seja 2000 anos na frente, não tem tempo para Deus. Então vamos confiar nele, não é? Fica o meu recado de hoje.